nacional, porque tem uma atualização importante. Uma reunião hoje do ministro Mauro Vieira, o nosso chanceler, com o presidente Lula, para debater a situação dos migrantes brasileiros que estão sendo deportados dos Estados Unidos. O ministro, ele disse que é preciso que se tenha requisitos mínimos para essa deportação. E descartou o uso de aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, para esse trabalho, para trazer os brasileiros dos Estados Unidos. Vamos ver o que ele disse. Trabalhando para encontrar soluções e formas adequadas para que cheguem ao Brasil os brasileiros repatriados, mas dentro de atenção absoluta aos respeitos aos direitos humanos, às condições necessárias de viagem e atenção necessária aos passageiros. Fomos autorizados a iniciar as tratativas para estabelecer em Confins um posto de acolhimento humanitário, tendo em vista que poderemos ter mais voos previstos. Foi cogitado e não será feito com aeronaves da Força Aérea. Isso é uma questão do governo americano que tem que mandar os brasileiros. Tá aí, Osmando, a gente vê uma posição de cautela do governo brasileiro, evitando o enfrentamento direto com o presidente Donald Trump, tratando ali as coisas da maneira que a diplomacia entre os países ela exige, mas há uma cobrança incisiva no sentido de obedecer direitos humanos, já que na primeira deportação, naquela dos brasileiros algemados e passando mal dentro das aeronaves, isso não foi obedecido. E o ministro Mauro Vieira dá uma posição definitiva, não serão usados aviões da FAB, uma estratégia diferente do que está acontecendo na Colômbia, que tem usado os aviões da sua Força Aérea para reintegrar os seus deportados. Como é que você avalia essa posição do governo brasileiro? Eu acho uma posição corretíssima, até porque se você está mandando aviões brasileiros para os Estados Unidos para transportar deportados, você está antecipadamente se aderindo ao processo de deportação. Isso é um detalhe interessante que eu vejo que está embutido na decisão tomada pelo presidente Lula com o Itamaraty. Acho que, embora a gente saiba que tem muita bravata nas falas, nas ações e falas do presidente Trump, nessa questão dos deportados, da expulsão dos imigrantes, isso não é uma falácia, isso é um fato real, concreto, e acho que essa cautela de não querer confrontar o governo Trump, o governo norte-americano, ela é de muita lucidez. Eu queria apenas, baseado até na informação passada aí na reportagem, sobre essa presença de mineiros de uma forma assim tão volumosa nos Estados Unidos. Queria entender, e seria até interessante a gente poder fazer um levantamento para entender qual é a razão por que tantos mineiros buscam uma vida melhor em território norte-americano e por que, se há também um número tão grande, por que tantos mineiros estão sendo deportados. Você vê que nessa primeira leva de brasileiros que chegaram aqui, 88 eram brasileiros e todos, me parece, que eram mineiros. E os próximos, ao que parece, também serão mineiros, porque vai se montar um centro de acolhimento em território de Minas Gerais, exatamente para acolher essas pessoas. Seria interessante a gente fazer um levantamento para entender a razão, o porquê de os mineiros buscarem tanto os Estados Unidos. Boa pergunta. E essa chegada com Minas Gerais sendo a porta de recepção desses brasileiros diz muito sobre essa maioria, não é, de mineiros, como destaca o Osmando, que estão lá nos Estados Unidos. Agora, outro ponto que fica muito claro, Cíntia, é que não dá para brasileiro chegar algemado da cabeça aos pés em território nacional num processo de deportação. Que aquelas cenas que a gente viu não se repitam nesses novos, que certamente agora serão rotineiros,
processo de deportação. Brasileiros e nem de nenhuma nacionalidade, né? Sim. Mesmo que isso seja uma prática dos processos migratórios, há de ser respeitado outra legislação que é acatada pelo Ocidente, sobretudo, que é da manutenção da dignidade dos direitos das pessoas, da dignidade e dos direitos humanos desses migrantes. Eles não são criminosos somente por terem sido migrantes. A migração, ela pode ser ilegal, mas isso não dá a eles o status de criminosos, sobretudo quando entram no seu país, como foi o caso do Brasil. E a posição, a gente viu, por exemplo, a posição do Gustavo Petro, e hoje as imagens que nós vimos eram de aeronaves que chegaram a Bogotá, na Colômbia, trazendo os migrantes, mas sem algemas, com todo respeito, usando máscaras. Por quê? Porque houve um grito, lá o grito do Flávio Nogueira, houve um grito do Gustavo Petro, e depois se formou um acordo, se fez um acordo ali, e a Colômbia mandou uma aeronave. Por isso se questionou o Mauro Vieira se iria um avião da FAB. Foi uma decisão do Petro. Lá, os migrantes, os colombianos que retornaram, foram recebidos, Ananias, com uma festa imensa no aeroporto. Sim. Lotou de colombianos que foram receber, porque virou uma questão política que levou as pessoas às ruas. Diferente da situação do Brasil, né? A situação do Petro na Colômbia é uma, o Petro é um, aqui a situação do Lula é outra diferente e o próprio Lula é diferente, né? Então, ele sempre foi pela diplomacia, sempre foi pela conversa, pela negociação. Então, não dá para a gente comparar o que fez o Petro com o que fez o Itamaraty, porque cada um tem as suas razões e o seu modo de dialogar com um país, no caso dos Estados Unidos, com quem o Brasil mantém relações comerciais. E esse Trump raivoso que a gente está vendo aí nesses primeiros dias de governo, certamente irá impor sanções ao Brasil ao primeiro motivo que ele encontrar, como fez rapidamente com a Colômbia, já anunciando taxações exorbitantes para os produtos. Você hoje, não sei se vocês viram, a Patrícia Burik, que é a ministra da Argentina, ela disse que, além do muro da fronteira com a Bolívia, acaba sendo contra mesmo, né? Eles também vão reforçar as barreiras com o Brasil. Deve ser para... Eu vi alguém comentar isso no Twitter, deve ser para os argentinos não saírem, né? Não virem para cá. Porque, gente, é muito ridículo isso. Osmando, muro na fronteira Brasil e Argentina, para quê? Gente. Nós temos um presidente raivoso lá nos Estados Unidos e temos um brincalhão aqui, um piadista aqui na vizinha Argentina. É muito engraçada as atitudes para não dizer ridículas ou nefastas, as atitudes que o Milei tem tomado e essa cegueira que ele tem pelo extremismo de direita de apoiar qualquer coisa que possa agradar às lideranças mundiais da extrema-direita. Você vê o quanto ele bajula o Elon Musk, é um negócio impressionante. Então, é brincadeira a gente ouvir. E sim, com bravatas, e sim, com coisas, quanta coisa que o Milei já falou e que não foi à frente, não prosperou, porque ele fala só para causar, como diz a molecada por aí. China depois do Milei. Não tem problema, difícil. Nós vamos ao Chile. Ananias, o seu Zé levantou aí e seu Zé, tem uma pesquisadora mineira, Sueli Siqueira, cientista política, ela tem uma pesquisa em relação a esse seu ponto e começou em 1964, um fluxo. E desde 1964 ele foi aumentando. E aí as famílias que já estavam lá, aí foram indo mais famílias a partir da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, que é a que mais, tanto os imigrantes ilegais como legais, né, no Brasil. E aí, a partir disso, foi se criando esse fluxo, porque já haviam famílias lá, e aí vai mais familiar, e que há na cidade, inclusive,
um comércio, né? Ali todo um incentivo, escolas de inglês, pessoas que trabalham para dar ali documentação e tudo, para incentivar essa migração. Foi mesmo porque esse fluxo começou em 64, começou com famílias abastadas, aí na década de 80 passaram aí as famílias mais, né, classe média baixa, procurando ali o sonho americano. Sim. E depois começou aí, tanto legais como ilegais. Vem ao longo da história, por isso que é o... E foi, eu vi, nos últimos 5 anos, foi de onde mais vieram voos para o Brasil, né, de deportação. A cegueira é que impõe a todo imigrante o título de bandido. Porque o que a gente vê é que a maioria... 4% só do total de 11 milhões de imigrantes que estão nos Estados Unidos... Já são condenados por algum tipo de crime e a grande maioria desses 4% já está preso. Então, isso significa que 96% não é composto de bandidos, de criminosos, como inclusive parte dos deputados bolsonaristas propagavam quando começou a deportação. Sim, então realmente não dá para você... E a maioria já está inserida na economia, na cultura, no dia a dia. Inclusive, a gente tem visto, fazem parte ali do que sustenta a economia norte-americana. A gente tem visto fast food completamente vazio. A gente viu uma fazenda onde o dono da fazenda reagiu fortemente e não deixou a polícia de imigração entrar, ele expulsou os policiais que foram até lá para tentar levar os seus empregados. A gente tem visto o impacto disso na economia americana. Tem que ver como isso vai se ajeitar. Eu vi ontem a informação de que havia uma gordura suficiente de imigrantes que ainda ficam para suprir esses cargos, mas não me parece. Agora, quando a gente imagina que uma pessoa... Porque são pessoas pobres, né, que vão... A grande maioria delas, elas pagam até R$170 mil. Sim. E são deportados... Para aqueles coiotes e vão na condição mais absurda. Arriscando tudo. Arriscando a vida, inclusive. E estão chegando lá, batendo e voltando. Crianças. Porque são deportados. A ideia principal deles é essa, né? Colocar que o risco não vale a pena, reforçar, porque você vai... É a principal ideia deles. Eu acho que o Brasil poderia fazer uma campanha de esclarecimento, reforçar uma campanha educativa para para a população. Porque a população vê ele chegando algemado, aí acredita, de fato, a gente é iludida. E agora tem uma coisa mais cruel ainda, Nanis. Porque, além do que eles ouvem falar, tipo, um parente foi de governador Valadares, foi assim que começou, né? Um grupo de 8, aí depois começou aí. Vem o primo, eles agora acompanham os influencers. Sim. Eu vi alguns, é uma coisa horrível. É uma facilidade para conseguir uma cidadania, tipo assim, Cíntia? Você pega uma mulher que faz faxina, por exemplo, essa é famosa no Instagram, e ela entra nas lojas, aquelas lojas de grife, ela diz, olha aqui, eu estou aqui comprando uma roupa toda de grife. E aí estão usando esses vídeos para perseguir e deportar. Sabe, assim, enchendo a cabeça das pessoas. De que é simples, de que vai ser fácil. Ainda tem mais isso agora, né? Além de tudo, ainda tem mais isso. Arremata, Osmando. Era interessante, sabe, essa informação que a Kátia nos trouxe sobre esse livro que essa escritora mineira produziu sobre esse fenômeno das migrações para os Estados Unidos a partir do governador Valadares. Seria interessante a gente aprofundar um pouco mais, até saber se eles vão para uma mesma região, para o mesmo estado, ou se espalham pelos Estados Unidos, como vivem lá, se é possível saber se lá também nos Estados Unidos tem torresmo, tem pão de queijo, tem pinga boa de Minas Gerais. É um negócio realmente que me chama muita atenção, esse fenômeno desse encaminhamento em massa de populações inteiras, e eu acho que a Cíntia tem razão de aproveitar esse momento do ainda estou aqui para mostrar que o momento é de ficar aqui, o momento não é de ir embora, o momento é de construir a sua vida
transformar a sua vida, encontrar o seu caminho dentro do próprio Brasil. Importante recado, momento de reflexão também para o nosso país. Bom, a gente vai para o intervalo.